Boa tarde, o nosso grupo vai falar sobre os instrumentos ópticos e a óptica da visão. Quem vai estar apresentando vai ser eu, Pietro, Caio, a Lara, a Thalita, o Rafael e o Pedro Rodrigues. E nós somos orientados pelo professor Wilson. Os conceitos e sistemas ópticos foram a base dos instrumentos usados ao longo da história para ampliar o conhecimento humano, com uso essencial na fotografia, biologia e astronomia. Eles podem ser divididos em duas classes que são instrumentos de projeção e instrumentos de observação. Os instrumentos de projeção servem para formar a imagem final real, que é projetada pela tela difusa, e o instrumento de observação serve para formar a imagem final virtual, que serve de objeto real para um observador. E os instrumentos ópticos, que temos de exemplo os projetores, que exibem uma imagem real e ampliada de um arquivo, slide ou filme em uma tela. Os instrumentos ópticos são dispositivos que utilizam lente dos princípios da óptica para manipular a luz, permitindo corrigir a visão, ampliar ou projetar imagens, além de possibilitar a observação do objeto muito pequeno ou distante. Um exemplo é o projetor, que usa luz e lente para formar e projetar uma imagem real e ampliada do objeto, como slide, filme, arquivos eletrônicos em uma tela. A imagem projetada aparece invertida, no caso de cabeça para baixo e espelhada, mas pode ser vista por várias pessoas ao mesmo tempo. Para melhorar a visualização, o projetor deve ser usado em um ambiente escuro. Ele possui uma lente objetiva convergente, responsável por focar e formar a imagem, e um espelho côncavo, posicionado de modo que a fonte de luz fique em seu centro de curvatura. Esse espelho tem a função de aproveitar melhor a luz, reduzindo as perdas de energias luminosas. A câmera fotográfica é um outro instrumento que é usado para registrar imagens. Ela possui uma lente objetiva convergente que projeta uma imagem real e invertida do objeto sobre uma superfície sensível à luz, como um filme ou um sensor eletrônico. O filme fotográfico ou sensor digital fica dentro da câmera escura e a quantidade de luz que entra é controlada pelo diafragma. O obturador regula o tempo em que o filme ou o sensor fica exposto à luz. Nas fotografias comuns, o objeto é iluminado pela luz solar, que é refletida e captada pela câmera. A imagem é formada e é invertida na vertical e na horizontal. Nas imagens digitais, a imagem é captada pela lente, mas em vez de ser gravada em filme, é convertida em dados eletrônicos e armazenados em cartões de memória ou chip. Isso permite visualizar as fotos imediatamente, editar ou compartilhar e transmitir facilmente as imagens. A lupa, também chamada de microscópio simples, é uma lente convergente com a distância focal de alguns centímetros, usada para aumentar objetos pequenos e facilitar a observação de detalhes. Ela é utilizada em atividades como conserto de relógio, confecção de joia, estudo de insetos. Para funcionar corretamente, o objeto deve ser colocado entre o foco da lente e o centro óptico. Nesse caso, a lupa forma uma imagem virtual, direita e ampliada. Para o olho humano, se comporta como se fosse um objeto real. Normalmente, o aumento da lupa não passa de 10 vezes, e lentes com um aumento maior costumam ser pequenas, o que dificulta a visualização da imagem e as torna mais escura. Os instrumentos oculares também contam com alguns tipos mais especializados, como o microscópio composto, que é um microscópio comum, porém equipado com duas lentes ou mais, sendo elas a objetiva e a ocular. As lentes objetivas e oculares são ambas convergentes para ampliar a imagem das amostras. As lentes objetivas ficam mais próximas à amostra e são responsáveis pela ampliação inicial, enquanto as lentes oculares ampliam ainda mais a imagem formada pela lente objetiva, para que o usuário possa visualizá-la de maneira adequada. A ampliação total é o resultado da multiplicação e da magnificação entre duas lentes, e os microscópios compostos são geralmente usados para estudos de células e organismos invisíveis a olho nu, criando uma imagem real, invertida e ampliada. E a luneta também funciona na base da refração de várias lentes, assim como o microscópio composto, porém é mais usada na observação de astros celestes, sendo a lente objetiva usada para focar na luz vinda do corpo distante
e a ocular para aumentar a imagem já focada. Isaac Newton criou o telescópio com base na luneta de Galileu Galilei. Ele utilizou um espelho parabólico côncavo ao invés de uma lente tradicional, como pode ver na imagem. E com o tempo, a magnitude do telescópio aumentou, chegando a um telescópio Hale criado em 1948, na Califórnia. Ele foi capaz de sustentar diversas teorias, como a do buraco negro e da expansão do universo. Só que o fato dele ser um telescópio terrestre prejudicou a sua acurácia e também a sua distância. Porém, em 1990 chegou o telescópio Hubble, que foi lançado na órbita lunar e é capaz de refletir os raios solares para ver uma distância ainda maior e com ainda mais qualidade. Em 2021, o Hubble foi ultrapassado pelo telescópio James Webb, que é capaz de enxergar uma distância tão grande que ele consegue ver a juventude do universo e a formação de diversas galáxias e sistemas solares. E aqui está uma comparação entre os 3 telescópios principais, e agora irei falar um pouquinho sobre as lentes de óculos, que antigamente eles eram feitos de lentes grossas de cristal ou de vidro, só que hoje em dia eles são fabricados ou de acrílico ou de policarbonato com lentes multifocais. E também hoje em dia tem as lentes de contato e as cirurgias a laser. As lentes dos óculos foram inventadas por volta do final do século XIII, na Itália. Foram criadas para corrigir problemas como a vista cansada. Artesãos perceberam que pedaços de cristal polido em forma convexa faziam letras parecerem maiores. Assim começaram a moldar o vidro para criar esse efeito. E eles também surgiram da necessidade de ajudar pessoas com dificuldades para enxergar de perto, principalmente os monges, copistas e estudiosos que passavam horas lendo e escrevendo. Também não tem só um inventor das lentes, mas um dos primeiros a falar do uso das lentes, para melhorar a visão, foi o inglês Roger Bacon. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre a óptica da visão, que nada mais é como a luz interage com o olho, formando as imagens que a gente enxerga. E para começar, eu tenho que falar sobre o bulbo do olho. O bulbo do olho nada mais é que o globo ocular. E o globo ocular é dividido em 3 partes: a túnica fibrosa, a túnica vascular e a túnica interna. A túnica fibrosa é composta pela esclera e pela córnea. A esclera, basicamente, ela é a parte branca do nosso olho, responsável pelo revestimento e a estabilidade dele. E a córnea é a parte onde ela é curva e transparente, onde passa a primeira camada de luz para o nosso olho. E a túnica vascular, ela tem a coroide, que é a parte posterior rica em vasos sanguíneos, onde passam normalmente os nutrientes. O corpo ciliar, que muda a forma do cristalino e muda também o foco da visão. Eu vou me aprofundar nisso mais para frente. E a íris, que é a quantidade de luz que entra no nosso olho e que ela ajusta a pupila. E por último, na túnica interna, a gente só tem a retina, onde são as células sensoriais da visão que se comunicam com o cérebro pelo nervo óptico. Falando agora sobre a adaptação da luz, no escuro a pupila dilata para captar mais luz. E também no escuro a gente tem a presença dos batonetes, que nada mais são do que células sensoriais que nos ajudam a captar a visão no escuro, como o preto e o branco. Por isso que eles se recuperam lentamente. Então por isso que demora alguns minutos para a gente chegar normalmente no escuro. E no claro, a gente tem os cones, que nada mais é que células sensoriais que ajudam a gente a detectar cores e detalhes que a gente vê no dia a dia. Os cones eles estão presentes mais na fóvea, que é no centro do nosso olho, e os batonetes estão presentes mais nas bordas da retina. E passando para isso, a gente também tem a acomodação visual, que nada mais é que quando um objeto está próximo, o cristalino ele fica mais curvado e espesso. Essa curvatura faz com que a luz reflita mais e o olho consiga focar em objetos próximos. Em objetos longes, a nossa retina ela acaba se relaxando e automaticamente ela acaba focando nesses objetos mais longe, porque naturalmente o nosso olho tende a olhar para longe. A miopia é um erro de refração causado pelo alongamento do bulbo do olho na direção anteroposterior, ou então uma córnea muito curva, tornando os raios de luz que chegam dos objetos a focar antes da retina, assim como representado na imagem ao lado. Existem 5 tipos de miopia, sendo elas miopia simples, degenerativa, noturna, induzida
e a pseudomiopia. A correção dela pode acontecer mediante o uso de óculos com lentes divergentes, e conforme mostra na imagem ao lado, faz os raios de luz chegarem mais abertos, tornando-os a focar na retina em vez de antes dela, o que melhora a visão de objetos distantes. Então, através de cirurgia refrativa, que é um procedimento a laser que remodela a córnea para que a luz seja focada corretamente na retina, implante de lentes intraoculares. A hipermetropia acontece quando o bulbo do olho é encurtado na direção anteroposterior, ou então quando a córnea é mais plana, tornando os raios de luz que chegam dos objetos a focar depois da retina, e resultando na dificuldade de enxergar objetos próximos com nitidez, assim como representado na imagem. A correção da hipermetropia acontece mediante o uso de óculos com lentes convergentes, que, conforme mostra na imagem, desviam e focalizam os raios luminosos, fazendo com que eles se encontrem em um único ponto na superfície da retina, o que melhora a visão de objetos próximos, ou então através de cirurgias refrativas, ou implante de lentes intraoculares. O astigmatismo é causado por irregularidades na curvatura da córnea, tornando os raios de luz entrarem de forma desordenada e formarem imagens, tanto antes quanto após a retina, trazendo dificuldades em enxergar de longe e de perto. A correção pode acontecer através de óculos com lentes cilíndricas, que têm curvaturas diferentes em direções diferentes. Isso permite ajustar o foco da luz em cada meridiano do olho, compensando a curvatura irregular da córnea. Assim, a luz volta a se concentrar em um único ponto da retina, deixando a visão nítida e sem distorção. Também é possível corrigir mediante cirurgia refrativa ou implante de lentes intraoculares. Concluindo, o estudo da óptica da visão mostra como o globo ocular forma as imagens e como processos como a acomodação e adaptação à luz permitem que enxerguemos bem em diferentes situações. Quando esse funcionamento apresenta alterações, surgem defeitos visuais, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, que podem ser corrigidos com lentes adequadas. A evolução dos óculos e de outros instrumentos ópticos, como microscópios e telescópios, ampliou nossa capacidade de observar o mundo, contribuindo para o avanço da ciência e da qualidade de vida.